Olá pessoas, eu sou a professora Annelise. Se você chegou agora no canal, seja bem-vindo. Aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. A ideia do canal é fazer uma espécie de revisão aí para quem está estudando para o vestibular ou até mesmo para quem vai fazer uma prova, mas sem perder a qualidade do conteúdo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que está na lista de leitura obrigatória do vestibular da FUVEST. É o Mayombe de Pepetela. Bora para a aula? Bom, pessoal, eu acho que para começar um pouquinho essa aula, eu gostaria de falar para vocês que eu não sou formada em letras, não dou aula de literatura, mas vou falar sobre esse livro. Por quê? Bom, já tenho outros vídeos aqui sobre livros que estão nas listas de leitura obrigatória, principalmente da Unicamp, né, da FUVEST. Vocês podem dar uma olhadinha aqui nas playlists do canal. Já tem um vídeo sobre o livro dos Racionais, sobre o livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, e eu pretendo fazer esse e outros vídeos sobre obras de literatura, mas do ponto de vista de uma historiadora. Então eu faço aqui um recorte falando basicamente do contexto histórico, das críticas, das possíveis críticas sociais, políticas que podem existir nessas leituras. Então não espere aqui um resumo da obra ou que eu vá tratar exatamente de cada personagem, fazer um resumo para quem não leu o livro, enfim, não é essa a intenção. A minha ideia é mostrar um pouco da literatura do ponto de vista de uma análise histórica, claro, de uma forma simples. Eu sempre costumo deixar aqui no canal referências bibliográficas ou livros básicos para você conseguir aprofundar no tema. Eu não procuro aqui nesse vídeo esgotar esse conteúdo, ok? Mas para você que quer uma análise mais relacionada à história, uma análise mais de contexto, esse vídeo vai ser muito bom para você. E pensando um pouco sobre como as questões do vestibular, elas pedem um pouco sobre essas obras, eu acho que isso pode ajudar bastante você que está estudando. Por isso também que é importantíssimo a gente entender que o contexto histórico de Mayombe é extremamente importante para a gente entender a obra. Inclusive, aqui no canal eu tenho um vídeo sobre a independência das colônias na África. Falei sobre o caso da independência das colônias portuguesas, que é o nosso caso aqui, já que Mayombe vai tratar da independência de Angola. Então, se você quiser primeiro assistir a esse vídeo, eu recomendo, porque daí você vai entender como foi esse processo. E aí depois você vem aqui e termina de assistir esse vídeo, que eu acho que é bem importante. A independência das colônias da África, principalmente a independência das colônias portuguesas, ela vai se arrastar, né, por um longo período e vai ter características específicas, assim como outras independências, mas no caso da independência das colônias portuguesas, é sempre bom a gente lembrar que nós tivemos ali dentro não só uma guerra contra os colonizadores, contra os portugueses, mas também conflitos internos entre os próprios habitantes das colônias. Nós temos ali etnias diferentes que muitas vezes tiveram que deixar as diferenças de lado para se unir contra o colonizador. E essa é uma característica fundamental, uma particularidade bem importante do processo de independência de Angola. Bom, o autor aí chamado de Pepetela, na verdade, ganhou esse nome de guerra, que significa pestana na língua umbundo, porque o autor ele esteve envolvido na guerra de independência da Angola, então isso já é um ponto importantíssimo para a gente começar a entender a obra. Na verdade, o nome dele mesmo é Antônio Carlos Maurício dos Santos e o Pepetela, né, o Antônio Carlos, ele nasce em 29 de outubro de 1941. Ah, eu preciso decorar essa data, eu preciso decorar o nascimento do autor? Não, o vestibular não vai pedir isso para você. Mas a gente tem que pensar no contexto, né? Então ele nasce aí na década de 40, o movimento de independência pela Angola é na década de 70, então ele era ainda bem jovem quando tudo está acontecendo. Bom, Pepetela ele se forma em Sociologia na Faculdade de Santo Agostinho de Luanda e ele vai aderir ao MPLA, o Movimento pela Libertação de Angola. Já falei para vocês sobre esse movimento lá no vídeo sobre a independência das colônias africanas, mas é um movimento de inspiração marxista e
que se propõe então a defender a Angola e fazer com que esse território se tornasse independente dos portugueses. Pepetela também estava bastante envolvido com as questões intelectuais. Então, além de aderir ao MPLA, ele também cria um centro de estudos, justamente para esses guerrilheiros, para essas pessoas que estavam dentro do movimento, estudarem o marxismo, o socialismo, estudarem táticas de guerrilha, enfim. A ideia do estudo da filosofia, da sociologia, que era muito importante, e a gente percebe muito isso na escrita de Mayombe. Então, Pepetela está bastante envolvido com a questão da educação. Tanto que durante a luta armada ele participa do setor de educação, a gente percebe isso no livro que existiam vários setores, né? Cada um cuidava de uma área diferente. E depois que Angola é liberta de Portugal, depois da independência de Angola, ele vai ser o vice-ministro da educação de Angola. Então, galera, a gente não está falando de um autor que simplesmente ouviu falar do processo, estudou o processo de independência e escreve um livro. Ele participou dos acontecimentos, não só de forma ali direta, física, mas também de forma intelectual. Então, esses pontos são bastante importantes quando a gente pensa numa análise da obra. E agora, já entrando na escrita, na obra de Mayombe, a gente pode pensar então esse livro como uma espécie de obra testemunho. Para vocês terem uma ideia, né, a respeito disso, eu vou trazer aqui dois trechos importantes. Um trecho da fala do Pepetela, de uma entrevista que ele deu, falando sobre a escrita de Mayombe e da participação dele na independência, e um trecho de um historiador chamado Jacques Le Goff, que fala sobre a questão da memória. Então eu peguei esses dois trechos e fiz aí uma relação. Vamos ver se vocês acham que isso é interessante. Eu vou ler aqui esses dois trechos, tá? O primeiro é de uma entrevista do Pepetela, que ele dá em 1999. Ele vai dizer o seguinte: eu escrevi não para publicar. Escrevi porque tinha necessidade de escrever. Estava em cima de uma realidade que quase exigia que eu escrevesse. Escrevendo, eu compreendia melhor essa realidade. Escrevendo, eu atuaria também melhor sobre a própria realidade. Não quanto à obra escrita, mas pela minha atuação militante, para melhor compreensão dos fenômenos que se passaram. Mas escrevia também para compreender melhor esses fenômenos. Claro que podia fazê-lo com um ensaio acadêmico. Não era essa a minha intenção. Eu vejo a coisa como ficcionista. Então é bem interessante esse olhar. Você que já leu o livro pode perceber que durante a leitura todos os guerrilheiros ali, o Teoria, o comissário, o chefe das organizações, todos eles refletem muito sobre o seu fazer, sobre a sua prática, refletem muito sobre a estratégia que eles estavam tomando ia dar certo, se aquilo era a maneira mais correta de lidar com as coisas. Então a gente percebe um pouco isso na fala dele também. E aí eu trouxe aqui um trecho do Le Goff, né, da ideia dele sobre memória, como eu disse, para a gente ligar um pouco as coisas. Ele vai dizer assim: a memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens. Bom, então a gente pode perceber que, como eu disse, essa é uma obra testemunho e ela faz parte também da construção de uma memória coletiva do povo de Angola. Por que uma memória coletiva, né? Uma memória coletiva do processo de independência. Então essas reflexões, o pensamento sobre a angústia dessa situação, não se sabia onde, né, esse conflito iria dar, se iria dar certo o processo de independência ou não, enfim. Tudo isso vai sendo escrito no calor da hora para que depois fosse rememorado por meio de uma ideia de construção dessa nação. Bom, mas vamos falar um pouco sobre o contexto histórico da escrita de Mayombe. A obra ela foi escrita dentro desse contexto da chamada Guerra Colonial, que é essa guerra pela independência de Angola, que ocorre entre 1961 e 1974. Essa guerra, ela está muito relacionada às guerras dos portugueses contra todos esses movimentos que vão surgindo pela independência das colônias portuguesas na África, então não só na Angola, mas no Guiné, em Moçambique. O MPLA é um movimento de libertação que surge na Angola, mas nós temos outros movimentos
influenciados pelo MPLA também nessas outras colônias portuguesas, então a gente está falando desse contexto de mobilização. E outra coisa importantíssima que a gente não pode esquecer é que é um contexto do período da chamada Guerra Fria. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, você pode dar uma olhada. Só para retomar, né, a Guerra Fria, a gente tem aí um contexto de conflito indireto entre os Estados Unidos, de ideologia capitalista, e a União Soviética, de ideologia socialista. É por isso que também o futuro dessas nações que seriam independentes importava muito para esses dois países. Nós vamos ter aí, muitas vezes, financiamentos desses movimentos de libertação, ou pelos Estados Unidos, ou pela União Soviética. E no caso aqui do MPLA, a gente vai ter um financiamento pelo lado socialista, até por conta dessa questão ideológica. É interessante entender que essa questão do marxismo, né, da ideologia marxista, ela era usada não só como aparato ideológico para as guerras, né, para a guerrilha em si, mas também como uma forma de pensar a literatura, como uma forma de pensar a escrita do próprio romance. Essa questão que o Pepe Tela disse aí, que eu já li para vocês, sobre atuar no mundo em que ele estava, é basicamente inspirada, então, nessa questão do marxismo. A gente sabe que o Marx, ele tem ali uma tese extremamente importante, em que ele vai defender que os filósofos não têm que pensar apenas no mundo, mas que transformá-lo, que agir sobre esse mundo. Então, essa é uma perspectiva, é uma chave de pensamento que está muito forte dentro do livro. Não só dentro do livro, mas também como a literatura angolana nesse contexto. O livro, ele é publicado, né, alguns anos depois da independência, porque se temia, né, que escrever esse livro e publicar ele durante a guerra poderia trazer pistas e mostrar como eram as estratégias dos guerrilheiros, né? Então, assim, a literatura depois da colonização, a literatura da independência, ela está bastante ligada à criação de uma identidade nacional que tivesse uma perspectiva totalmente diferente do mundo colonial. Então, quem seriam essas pessoas, esses angolanos, essas etnias diversas, elas teriam uma identidade única? É todo esse questionamento que vem só não no livro de Mayombe, né, de Pepe Tela, mas em outras escritas literárias desse contexto. Importantíssimo entender também que essa literatura, ela está ligada a um projeto político, ideológico, de criar uma consciência de nação, de criar uma identidade, como eu já disse, para essa nação. E é por isso que essas ideias aí estão articuladas. Dentro dessa dinâmica, também é interessante entender que o título do romance, Mayombe, que é essa floresta aí de Angola, não remete só a esse lugar onde as coisas acontecem, mas também a um lugar onde esse guerrilheiro é formado. Como eu disse, a gente vê bastante reflexão sobre isso, eu já vou citar um trecho aqui para vocês de exemplo, mas também mostra essa formação desses guerrilheiros ao longo do romance. É legal perceber que Mayombe é o lugar onde, aos poucos, essa descolonização vai acontecendo. Interessante que nem o português ele tem voz nesse romance. A gente não ouve a voz do português, não tem uma narrativa sobre ele ou um personagem que fala e que representa o português. Não, ele não está ali porque não importa, ele não tem que estar ali mesmo. Eu vou ler um trecho aqui quando o personagem Sem Medo fala sobre essa... Ele reflete, né, sobre essa ideia de ser um revolucionário, de ser um escritor, enfim. Ele diz o seguinte: a revolução deu-me oportunidade de as criar na ação. Se não houvesse revolução, com certeza acabaria como escritor, que é outra maneira de ser solitário. Como vês, não é segredo, não é esse segredo, que pensas terrível a causa da minha solidão. É uma questão de temperamento. Então, eu peguei esse trecho aqui para mostrar para vocês sobre como essa questão de ser um intelectual, de ser um revolucionário, ela vem muito forte aqui nesses textos. Outra questão importante que aparece no relato do Mayombe é também críticas aí à questão da mestiçagem. É muito importante a gente entender aqui que no caso de Angola, o não branco
e também aquele que não era negro, né, ele vivia nessa espécie de limbo, desse não lugar. Ele era muito mal visto, diferente do que acontece aqui na história do Brasil, né? Essa mestiçagem, ela era considerada como uma herança maldita dos portugueses. Então a gente tem logo no começo do livro um trecho que reflete sobre isso. Logo no primeiro capítulo, o personagem Teoria vai falar um pouquinho sobre essa questão. Ele diz o seguinte: no universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Face a este problema capital, as pessoas dividem-se aos meus olhos em dois grupos, os maniqueístas e os outros. É bom esclarecer que raros são os outros, o mundo é geralmente maniqueísta. Com essa questão da mestiçagem e das diversas etnias, nós também temos uma crítica ao racismo ali dentro. Então, de certa forma, nós temos uma reflexão muito importante. Então é isso, pessoal. Eu fiz aqui uma breve análise, falei um pouco do contexto, como eu disse para vocês. Aqui é só uma ideia para aprofundar os estudos. Recomendo muito que vocês leiam a obra, não só o resumo. Acho que isso é muito importante para entender toda essa dinâmica. E fiquem ligados, porque tem a playlist aqui do Vestibular 2021 com outros vídeos importantes para você que vai prestar o vestibular esse ano. E até a próxima aula!